depois de ter que revelar para o próprio rei que foi reencarnado naquele mundo, recebeu todas as bênçãos divinas quando se encontrou com os deuses em seu batizado e foi até mesmo obrigado a se tornar noivo da princesa Elfa, da filha do duque e do rei. Voltamos com a continuação do anime The Aristocrat Outward Adventure. Meu nome é Eric, sejam bem-vindos ao Animeverse. Continuamos com o nosso prota Caim, que ainda estava com o livro do primeiro rei daquele reino. E ele falava naquele livro que sabia que se alguém fosse capaz de ler aquele livro, provavelmente era um japonês assim como ele. Ele diz também que decidiu escrever registros de como foi parar naquele mundo de fantasia, porque no começo sofreu um acidente no Japão e aí achou que tinha morrido, mas acabou sendo invocado para aquele mundo. Enquanto o Caim estava impressionado porque o Yuya foi invocado e não reencarnado naquele mundo assim como ele, se o Kitelis aparece, interrompe a sua leitura, achando que ele estava estudando pro vestibular da academia que estava chegando. As duas ficam querendo passar um tempo com ele para estudar, mas o prota dá um jeito de sair correndo. Mas logo ele é interceptado pela Tijuana, que também queria fazer uma batalha simulada com ele fora da capital, mas mais uma vez ele sai correndo e se recusa. Isso porque aquele dia era um dia bastante importante pro Caim, o dia do seu aniversário de 12 anos, onde ele finalmente poderia se registrar como aventureiro na guilda. E ao entrar na guilda, um cara de cabelo vermelho deseja boa sorte pro Caim, e o prota fica meio com a sensação de que reconhecia aquela pessoa devido ao cabelo, mas acaba deixando aquilo de lado para poder se registrar na guilda de aventureiro. Depois de registrar suas informações, a recepcionista pede para ele colocar uma gota de sangue no cristal para que ele pudesse registrar o poder mágico dele no cartão da guilda. E ela entrega para ele um cartão que dizia que ele começaria no rank G da guilda. Isso faz o Caim se relembrar das suas professoras Mila e Nina, o fazendo se perguntar o que as duas estavam fazendo desde então, e acaba ouvindo a recepcionista se apresentando como Reti. E aí nessa hora, assim como aconteceu quando esteve da última vez na guilda, alguns caras aparecem para encher o saco da Reti. E aí começa a zombar o Caim, mas antes do prota poder parar aqueles caras, como fez da outra vez, aquele cara de cabelo vermelho aparece novamente. O nome dele é Cloud. Rapidamente expulsa aqueles caras dali da guilda. O Cloud gosta bastante do Caim na hora que percebeu que ele se movia não como um novato. O Cloud chama o prota para tomar umas cachaças. E o prota diz que teve treinamento com professores particulares desde novo. O Caim pergunta por que as pessoas chamavam ele de Cloud, a chama de gelo. Cloud explica que aquele nome era o nome do seu grupo, onde ele usava uma espada de chama. E a sua esposa usava magia de gelo. E o Caim fica surpreso com a descoberta. O Cloud incentiva o Caim a criar uma equipe, porque assim ele poderia fazer missões melhores e seu rank subiria muito mais rápido. E quando o prota vê o cartão dele, fica impressionado porque era dourado, e por isso significava que o Cloud era rank A. E enquanto o Cloud comentava que um dia queria chegar no rank SSS, que fazia ele ter um cartão preto e também era do mesmo nível do primeiro rei Yuya. De repente a esposa do Cloud, a Alina, aparece brigando com ele por estar tomando as cachaças. No fim das contas, ela arrasta seu marido pra fora da guilda porque eles precisavam fazer uma missão, e o Caim então decide encontrar uma missão no rank G. E assim escolhe uma missão de derrotar Globins, mas bem nessa hora a Tijuana aparece, e feliz da vida em ver seu noivo falando que ia na missão com ela. Ao chegar na floresta, o Caim usa uma habilidade para descobrir onde os Globins estavam. Logo eles percebem que os Globins estavam atacando pessoas. E enquanto o prota cuidava dos homens feridos, a Tijuana enfrentou os Globins, mas bem nessa hora, quando a capitã estava comemorando por ter vencido, vários monstros aparecem e não paravam de vir. Caim diz pra Tijuana pegar o homem e fugir, e assim o prota fica para trás para derrotar aqueles monstros. Com a sua magia ele vence os bichos rapidamente. E um tempo mais tarde, Nina e a Milha aparecem naquele local e ficam surpresas, porque naquele local era para ter muitos monstros para elas derrotarem, mas não havia nada ali, e ainda por cima tinha um buraco gigante. Ao voltar pra guilda, o Caim conta que cumpriu sua missão e acabou derrotando alguns monstros chamados de Largatos Verdes. A recepcionista não acredita porque era uma missão originalmente feita por pessoas de rank D ou C, mas o que deixou ela ainda mais chocada foi porque ele tinha derrotado 30 deles, e assim o chefe dela, o Cedric, chama o Caim pra conversar. O Cedric não acreditava nem um pouco que o Caim tivesse vencido aqueles monstros sozinho devido à sua história, e diz que ia retirar seu cartão da guilda porque estava mentindo. E nisso o mestre da guilda aparece pra ver o que estava acontecendo. Bem nesse momento a Tijuana aparece, e o Cedric fica chocado ao descobrir a verdadeira identidade do prota. E o Caim também fica impressionado porque o mestre da guilda era o irmão da Tijuana. Nisso o Cedric pede desculpas e o mestre da guilda aceita os monstros que o prota derrotou, decidindo levar ele pro rank C. Mas quando a Tijuana revela que ele derrotou um dragão vermelho e era ainda mais forte que ela, o Cedric fica chocado de novo. E aí, então ele decide colocar o Caim como rank A em seu primeiro dia como aventureiro. E ele apenas não colocaria uma categoria maior, porque ele precisava derrotar alguns bandidos antes de provar sua força diretamente. Enquanto o Caim conversava com a sua noiva e futuro cunhado, os deuses estavam observando a cena toda, discutindo sobre como ele causou problemas outra vez. E parecia que dar tantos atributos a ele foi realmente um exagero, mas o Zeno estava tranquilaço. Diz que eles precisavam deixar o Caim ainda mais poderoso, porque o selo do Aron seria quebrado em breve. E se Aron retornasse, eles estariam em problemas novamente, mesmo que ele tivesse sido selado há 300 anos no passado. E com isso, os deuses acreditavam que seria ideal mandar uma certa pessoa para ser o novo mestre do Caim. Os dias se passam, a Sylvia acorda o Caim atrasado pro seu dia da prova de admissão no colégio. Ele
ele acaba indo pra uma sala de aula e fica surpreso ao ver que nela não havia ninguém que ele reconhecia da festa do debut. Logo uma mulher aparece pra aplicar a prova e quem fosse pego colando seria desclassificado. E eles teriam 2 horas pra fazer a prova. Mas o Caim consegue terminar a prova escrita em 30 minutos. E assim eles prosseguem pra avaliação de magia, onde eles deveriam lançar sua magia mais poderosa sem problema, porque havia uma barreira de defesa ali pra defendê-los. O Prota se surpreende porque a diferença de poder entre ele e uma criança de 12 anos normal era absurda. A professora diz que ele podia ir com tudo porque a barreira ia proteger eles. Quando ele lança o poder, praticamente ele destrói tudo que havia à frente. O poder dele foi além do esperado. As professoras decidem ver se ninguém se feriu com o ataque dele, enquanto mandava todos passarem pra prova de espadas. Na prova de espadas, alguns aventureiros, incluindo o Cloud, estavam lá pra ajudá-lo. Nisso o Cloud decide enfrentar o Prota com espada. E todos ficam chocados porque o Caim ficou frente a frente pra poder enfrentar seu oponente e surpreende todos que estavam vendo a luta. Mas logo o professor manda eles pararem porque se eles continuassem lutando naquele nível, as outras crianças ficariam desanimadas. E acaba que o Caim é quase expulso da academia. Ele volta pra mansão e é parabenizado com antecedência pela Sylvia, porque ela sabia que ele passaria apesar de ainda não ter recebido resultado. Posteriormente, o Caim acaba indo conversar com o rei sobre a prova. E ele explica que o Prota acabou indo fazer a prova com os plebeus. Ele acabou entrando pela ala sul, em vez de entrar pela norte, que era dos nobres. E então, no fim das contas, a situação era engraçada demais pra ele. E o primeiro-ministro decide entregar um orçamento pra pagar pelos gastos que ele causou, apesar dele ter se desculpado. Ainda assim, naquele dia seria anunciado o resultado. E ao encontrar o resultado, ele acaba se encontrando com a Silk, que conta que ele era o primeiro da turma, seguindo pela Teles e a Silk, que era uma das melhores notas. Então o Caim se encontra com a Ren. Ela fala que o melhor da turma teria que fazer um discurso pros estudantes. Depois disso, vemos o dia da entrada dos estudantes e o Caim percebe que seus pais viriam vê-lo. Logo fazendo um bom discurso, que é bem recebido pelas pessoas. Então o próprio rei aparece pra dar algumas palavras na academia. Mas acaba dando uma bronca no Caim, lembrando os estudantes e professores que ele é um estudante fora da curva. Mas ainda assim esperava que desse tudo certo, apesar da grande diferença de potenciais. Então finalmente o primeiro dia de aula começa e o Caim se aproxima pra sentar ao lado das suas noivas. Logo percebe que a professora que daria a aula era a Elka, e também aquela que fez a prova com ele durante o exame de admissão. A Elka diz pros estudantes escolherem o caminho dos estudos que queriam fazer. E o Prota queria seguir pelo caminho de aventureiro, mas as noivas dele negam. Diz que ele precisava seguir o caminho de um nobre e aprender sobre essas coisas, mas ainda assim poderia escolher a divisão de aventureiro ao lado da nobreza. Até eles decidem escolher a nobreza e assuntos internos, porque ela queria se preparar para poder administrar o futuro domínio do Caim. E é assim o que decide fazer nobreza e comércio, que queria estudar qualquer coisa que pudesse ajudar o Caim em suas terras no futuro. Depois da aula, vemos a Parma sendo importunada pelo Rabbit, apenas porque era uma plebeia e estava na classe A com ele. E aí o Caim e as suas noivas aparecem para defender a Parma. Na hora, a Teles e a Silk manda o Caim se ajoelhar e esperar porque elas iriam conversar com a Parma. E acaba que elas três se dão super bem, o que deixa ele curioso para saber o que exatamente elas estavam discutindo. De repente, ele escuta uma voz de alguém chamando para encontrar ele dentro do colégio. Ao seguir essa voz, ele acaba se encontrando com uma pessoa, o que o deixa surpreso, que ele estava fazendo um cafezinho para nós, quando supostamente não deveria haver nada naquele mundo. E também aquela pessoa sabia o seu nome da vida anterior. O homem diz pro Caim não ficar tenso. Diz que ouviu falar dele pelos Enos e os outros deuses. E soube que ele era um japonês que reencarnou assim como ele. E aí o cara se apresenta como Yuya, o primeiro rei. Nesse momento, o Proto fica lá de boca aberta achando que ele era uma espécie de fantasma. E ao usar a habilidade de avaliação nele, fica chocado ao ver que o Yuya era o deus da criação. E mesmo depois de 300 anos de vida, ele continuava perfeitamente bem. O Yuya revela que os deuses pediram pra ele treinar o Caim, o que deixa o Proto sem entender a razão disso, porque ele já estava sofrendo por estar forte demais. Mas aí ele desafia o Caim a pegar o biscoito da sua mãe e fica claro que apesar de ser forte, ainda não estava no nível do primeiro rei. O Yuya revela que o Caim precisava treinar porque havia uma pessoa que ele precisava lutar. Alguém que 300 anos no passado fez todo mundo lutar entre si e se matarem. E pra isso ele usou um oráculo, pra semear a discórdia entre os países de forma inconsciente, os forçando a lutar. Essa pessoa era um deus maligno chamado Aron. E o primeiro rei conta que ele e seus companheiros o selaram há 300 anos no passado, mas recentemente o selo começou a se desfazer. E com isso ele acabaria voltando ao mundo. O Prota pergunta se o primeiro rei não poderia selar ele outra vez, mas ele responde que não, porque quanto ele quanto os outros deuses não poderiam interferir naquele mundo, já que era um deus. Então meio que eles deixam tudo nas mãos do Caim. O primeiro rei também conta que estava relacionado com a vida dele anterior, mas antes dele poder contar isso, ele o teleporta pro mar e entrega uma espada falando que agora era seu mestre, e quando conseguisse cumprir sua primeira tarefa, poderia contar o restante das informações. O primeiro rei diz que para conseguir a resposta, ele deveria retornar para casa onde estavam tempos atrás, mas seguindo pela floresta. E explica também que naquele mundo ele estava um pouco abaixo do nível
nível médio e precisava subir até o nível 600 pelo menos para poder vencer o Aaron. O Prota fica espantado que estava no nível 300 e o primeiro rei diz que demoraria um bom tempo para ele terminar aquilo, mas tranquiliza o Caim dizendo que um ano ali dentro era como um dia no mundo normal da academia. Caim então começa a entrar na floresta e a subir o nível, enfrentando vários monstros. Enquanto isso, todos estavam preocupados aonde o Prota estava, mas a Tesla diz que sabia que o Caim estava bem porque confiava nele. Ainda assim, o Caim estava há meses sem conseguir descansar direito, não achava que seria capaz de passar por aquela floresta. O Prota estava tão sem energia que não conseguia pensar sobre nada, mas acaba que ele se encontra com um animal no meio da floresta e ele usa toda a sua mana restante para poder curar ele antes de desmaiar e ficar inconsciente. Quando o Prota desperta, ele fica surpreso ao ver que o animal o protegeu durante todo aquele tempo e assim decide levá-lo consigo em sua jornada e o chama de Haku. Com isso, o Caim consegue motivação para passar pelaquela floresta e depois de 4 anos, agora estando no auge de seus 16 anos e finalmente reencontrando com o primeiro rei reconhece o Haku como um Fenrir, uma besta divina, e como o Haku parecia bastante próximo ao Caim, ele sugere que talvez eles pudessem fazer um contrato de invocação e assim o Prota poderia chamá-lo quando quisesse. O Haku acaba subindo e se torna sua invocação, e o primeiro rei fala que ele treinaria agora com um cara chamado Derain. Mas antes da luta, o Caim queria saber mais sobre a sua vida passada, e o Derain conta que no nível atual ele era incapaz de derrotar o Aaron, e durante seu treinamento ele toma um golpe e acaba desmaiando. Aí ele desperta na casa do Derain, conhecendo a esposa dele, que era chamada de Huri, e o Caim fica impressionado porque havia um bebê dragão dentro da casa dele. Logo ele passa um tempo com eles, ficando emocionado porque comeu algo gostoso depois de 4 anos na floresta sobrevivendo sozinho. Isso faz ele pensar sobre como estavam pessoas em seu mundo. Enquanto isso, a Tesla e a Silk estavam torcendo para que ele voltasse rapidamente porque sabia que os cavaleiros estavam buscando por ele. Enquanto as duas estavam aprendendo a cozinhar para fazer o Caim feliz com seus pratos deliciosos, o Prota estava se esforçando no treinamento com o Derain. Enquanto estava em seu treinamento, um ano se passou. E nisso descobrimos que o Aaron antigamente era um deus, era o deus da diversão. Ele usou o oráculo para fazer as pessoas inocentes do mundo todo participarem de um jogo mortal, sendo banido do mundo dos deuses como resultado, e aí ele acabou sendo selado. Mas caso ele voltasse, acabaria criando outro jogo mortal como aquele, todos os inocentes seriam envolvidos outra vez. E para salvar o mundo, o primeiro rei diz que o Caim precisava ficar mais forte, e conta como ele mesmo foi incapaz de proteger seus companheiros. Ele revela que a relação do Aaron com a vida passada do Caim era porque os companheiros do primeiro rei na época eram os pais do Kazuya, que no caso era o Caim na vida passada. Os três na época se encontram com os deuses, que conta sobre a história do Aaron, e dizem que eram proibidos de interferir diretamente no mundo. Por isso pede aos heróis para trazerem paz naquele mundo. No processo, os pais do Kazuya morrem. Porém, com isso, o primeiro rei consegue finalmente selar o Aaron. Porém, sabendo da morte de seus pais, o Caim fica motivado a ficar mais forte, e assim finalmente ele consegue derrotar o Derain, finalizando de vez seu treinamento. Caim agradece o primeiro rei por ter cuidado de seus pais e feito tanto por ele, mas ao invés de ficar com ele para descansar e tomar um chazinho, decide voltar pro seu mundo porque estavam esperando por ele. Então o primeiro rei usa uma magia para fazer o Caim voltar 5 anos no tempo e assim retornar pro seu tamanho de criança, para que assim ninguém suspeitasse, mas ele ainda poderia levar o Haku com ele. E o Derain diz para ele levar o dragão também como sua invocação, e assim ele volta ao seu mundo ainda carregando uma espada dada pelo primeiro rei. E a pedido dele, essa espada era para ser entregue pro rei daquela geração. Ao voltar, todos ficam felizes porque ele estava bem. E então ele vai até o rei relatar o que esteve fazendo naquele tempo que desapareceu e entrega a ele a katana que o primeiro rei usava. Bem nessa hora, o Eric avisa que o Caim esqueceu de fazer uma missão de ranquear da guilda. Caso continuasse assim, ele poderia acabar perdendo seu trabalho como aventureiro. Ao ir na guilda, o mestre da guilda repassa uma missão para ele poder enfrentar 10 bandidos e capturá-los, para assim poder ser reconhecido oficialmente como aventureiro de ranquear. Ao chegar no local, ele fica surpreso ao ver a Nina e a Millie, e assim consegue vencer todos os bandidos sozinho sem nenhum esforço no processo. Obviamente, como de costume, as duas ficam chocadas do seu poder, e ainda mais porque ele conseguiu se tornar um ranquear, superando elas rapidamente. Curiosamente, a missão da Nina e da Millie era proteger o pai da Parma. Uma grande coincidência, no meio da conversa, mais uma vez, as duas professoras ficam surpresas porque ele se tornou um barão. Na guilda, elas acabam se reencontrando com Cloud e a sua esposa, e descobrimos que o Cloud era o irmão mais velho da Millie, o que mais uma vez apenas tornava tudo uma grande coincidência. Eles sentam para tomar uma cachaça e contar tudo sobre o que aconteceu. No meio da conversa, a Rina fica empolgada com as bolsas mágicas que ele fez pra Nina e da Millie e pede para ele fazer uma para ela também. Nisso, o Caim se lembra que teria aulas no dia seguinte e sai correndo da guilda, e assim que as aulas recomeçam, o Prota estava na aula de magia bem de boas, quando a professora disse que ele estava proibido de usar magias ofensivas dentro da escola, e todos os outros professores foram avisados disso. Apesar disso, o Cláudio achava que o Prota estava com dificuldade de fazer amizades na academia, e então ele e os outros decidem ajudar o Prota. Eles vão ajudar ele na aula de esgrima. Cláudio tenta dar uma pressão pro Caim, para ele, assim como os outros estudantes, mostrassem seu cartão de aventureiro, mas obviamente o Prota não mostra, porque ele era ranquear, o que apenas ia distanciar ainda mais os estudantes. E depois de toda uma vida com o Caim agoniado, porque apenas queria fazer uma batalha simulada
articulada contra o Cloud e a aula acaba bem na hora. No fim das contas, o plano do Cloud e seu grupo de tornarem o Caim o herói da turma deu errado e apenas deixou o Prota frustrado porque apenas se afastou ainda mais de seus colegas. Aí o cara foi pela floresta pra se desestressar, mais uma vez ele fez o maior estadalhaço e fez as pessoas acharem que era um ataque do Rei Demônio, quando no fim era apenas ele fazendo o maior caos na floresta dos monstros. E isso fez ele receber um sermão do rei por suas ações. O Caim estava na aula de invocação mágica e dessa vez ele milagrosamente poderia participar, mas dessa vez a professora deixaria ele participar porque não era uma magia ofensiva. Para aquela aula, um mago do palácio chamado Grat estava participando. O Grat explica sobre as duas formas de invocação, sendo uma através de criar uma ligação com o monstro e firmar um contrato com ele, e a segunda forma usando um círculo mágico para fazer um contrato. As crianças começam a invocar alguns monstros, e outras até invocam umas bestas mais fortes, mas como elas não tinham mano bastante, não poderiam fazê-lo submetê-la às suas ordens. Aí o Grat fala pro Caim fazer sua invocação e ele poderia usar seus poderes sem problemas. Falou, tá falado, né? Aí o Prota consegue chamar o Rei Demônio. Isso mesmo que vocês ouviram, o maluco chama o Rei Demônio pro meio do colégio e usa uma magia de luz para evitar que as outras pessoas vissem o que tava vendo. O Prota achava que convocou um antigo colega do Aaron. O Rei Demônio fica com a maior cara de revolta porque um mero humano o invocou. Mas na hora ele se torna todo submisso ao perceber que o Caim era um escolhido dos deuses. O Rei Demônio se apresenta como Sete e fala que quando quisesse formar um contrato com ele para usar o seu exército e conquistar o mundo, poderia fazer isso quando bem quisesse. O Caim tenta dar uma disfarçada sobre o que aconteceu, mas logo o rei chama ele e manda ele contar a verdade. E aí ele acaba revelando que fez um contrato com o Rei Demônio. Na hora até mesmo o Grat fica chocado porque ele tinha uma mana gigante. E ao mostrar seu novo status para eles, todos ficam chocados, que o Caim agora estava com o título de semideus. O maluco virou um semideus, velho. E na hora todo mundo fica querendo chamar ele de Senhor Caim, porque afinal ele era praticamente um deus agora. Mas ele nega tudo aquilo e o rei decide fazer o Caim a menos um visconde e entregar uma cidade para ele. E se caso tudo der certo na sua cidade, ele anunciaria o noivado dele publicamente para as pessoas. Ao voltar para a mansão, ele conta as boas notícias para Sylvia, mas fica chocado ao descobrir que as terras de Jin em Graça estavam sendo atacadas por monstros. E ao chegar lá, o Jin explica que aquilo realmente parecia uma rebelião de monstros, mas ainda não havia como ter certeza. Por isso não poderiam ser mandados vários cavaleiros para ajudar. Então ele pediu a ajuda de vários aventureiros da guilda para poder enfrentar os monstros. Então o Jin descobre que seu irmão era Rank A e decide deixar algumas coisas em suas mãos. E assim o Caim vai até a guilda para descobrir mais informações sobre o que estava acontecendo. Na guilda ele descobre como os monstros estavam ficando mais violentos, era quase impossível se aproximar de lá. E mais uma vez ele se reencontra com a Millie e a Nina, e assim ele comenta que iria até a floresta para conseguir mais informações enquanto esperava mais aventureiros que pudessem chegar. E para o acompanhar e garantir sua segurança, ele invoca o Hakun e o Jin. Na floresta o Caim sente que estava sendo observado, mas seu poder de buscar não estava funcionando, por isso ele decide invocar o Rei Demônio. Na hora de ser invocado, o Rei Demônio estava todo brabão, mas quando vê que é o Caim, o bicho estremece as pernas. Então o Rei Demônio diz sentir a presença de algo estrondoso ao longe e parecia que havia vários monstros no caminho que eram apenas de alto poder. O Sete propõe trazer um pouco do seu poder para ajudá-lo, que claramente os aventureiros não venceriam aquilo tudo sozinhos. E então ele invoca o Dalmátia, que era um dos antigos 4 reis e especialista em investigação, e se tornou mais um cara que idolatrava o Caim por ser um escolhido dos deuses. Depois de matar uns monstros de rank A e S, o Caim deixa as coisas na mão do Sete Dalmátia e volta pra guilda pra contar o que descobriu. Enquanto isso, o Dalmátia descobre que havia alguma coisa nos fundos da floresta, tentando intimidá-los e não se aproximar. E então ele e o Sete decidem averiguar pra ver o que era. E o Aaron, que estava lentamente quebrando seu selo, sente que alguém estava se aproximando de onde ele estava. Então ele manda vários monstros atacarem a cidade e o Sete retorna pra falar isso pro Prota. E então eles decidem enfrentar a revolta dos monstros todos juntos, como aventureiros para protegerem a cidade. Enquanto isso, o Caim ia pra floresta e logo a Tijuana aparece também. Mas o Prota pede pra ela ajudar na cidade e proteger sua casa enquanto ele resolvia outra coisa. O Sete e o Caim se reúnem com Dalmátia para matar os monstros e o Aaron estava esperando pelo Caim desde o começo. Enquanto o Prota estava na floresta pronto para poder enfrentar o Aaron, a Millie, a Nina e o Cloud percebem também que queriam ajudá-lo a enfrentar o que quer que estivesse na floresta e decidem procurá-lo para impedir os avanços dos monstros. O Sete invoca seus 4 reis para batalha e eles percebem que algo estava errado, que aquilo era muito raro. O Rei Demônio fala para eles que um escolhido dos deuses o invocou. Obviamente eles ficam sem acreditar, mas começam a enfrentar os monstros para proteger aquelas terras. Enquanto isso, o Caim finalmente se encontra com o Aaron e os dois começam a batalhar. Porém, o Aaron não conseguiu recuperar todos seus poderes e estava na forma de um dragão. O Caim fica insistindo para ele parar, mas o Aaron continuava mandando seus monstros atacarem. Logo, o Cloud e os outros ficam chocados ao ver as pessoas voando. Mas a Nina diz que deveriam ser amigos do Caim e na hora eles decidem nem ficarem se perguntando muito quem eram aquelas pessoas e consideram aliados. A batalha continua e no meio dela, a Haku acaba se ferindo com o ataque do Aaron. E ao mesmo tempo, os aventureiros começam a ficar sem mana e se cansam de tanto matarem monstros sem parar. A sorte deles é que a Tijuana aparece também para ajudar na batalha, assim como os cavaleiros para poder enfrentar os monstros. Em paralelo, o Caim tenta salvar seus familiares dos ataques do Aaron, que ficava zombando das suas tentativas fracassadas de salvar a cidade.
Nisso ele usa o poder do santuário divino, mas no fim das contas, com grande poder usado, Caim consegue vencer. Com isso, Aaron some no meio das cinzas e os monstros começam a recuar. E então ele acaba vencendo aquela batalha e protege a cidade. Depois disso, as invocações e o Rei Demônio acabam recuando também, mas apesar de todos comemorarem a vitória, o rei mais uma vez discute com Caim sobre como foi que ele usou um poder chamativo que dava pra ver a longa distância. As pessoas estavam até mesmo orando pra luz como se fosse um deus agindo. E pra sua desculpa ele diz que teve que usar magia imperial. E o rei briga ainda mais com ele, ainda mais porque tinha homens voando e soltando magia na floresta. Com isso o rei decide dar como premiação pro Caim um domínio a ele, sendo nomeado como Visconde e recebendo oficialmente um domínio. Então agora ele teria o nome como Caim von Silford Dorintol. Nessa hora ele conta a todos o que aconteceu e a Tijuana conta sobre como a guilda de aventureiros gostava de colocar o peso das coisas em Dorintol, e devido a isso muitos nobres que estavam lá acabaram abandonando o local, o que deixa o Prota chateado porque basicamente ele apenas recebeu mais trabalho para fazer. A Tesla até diz que ia reclamar com seu pai sobre isso, mas o Prota diz que estava empolgado na ideia de ter uma cidade, e assim todos eles vão visitar o domínio Dorintol. Mas logo o rei recebeu um relatório falando que quando Caim chegou na cidade, viram que ele era um rank A, a guilda logo o desafiou com o pretexto de darem uma festa de boas-vindas. E no processo a arena foi gravemente destruída, e além disso, enquanto ele estava num restaurante, porque dois caras bateram numa garota, ele explodiu e chutou um aventureiro atrás do outro. Ele até mesmo conseguiu ser preso pelos guardas. Mas mesmo depois de tudo isso que aconteceu, o Prota estava satisfeito com a cidade. Ele estava de boas, trocando uma ideia com a Silk e a Tesla. Do nada o Seth aparece pedindo socorro. Ele conta que a sua esposa descobriu que ele a atraiu e ele foi expulso do palácio. E aí do nada a esposa dele, que se chamava Lefane, aparece também pra discutir com o Seth sobre como ele não tinha vergonha nenhuma de ficar trazendo problemas para outras pessoas. No fim das contas, tanto o Caim quanto a Silk e a Tesla ficam do lado da Lefane porque traição era imperdoável. Mas até o Caim fica se sentindo pressionado com as suas noivas, achando que traição era imperdoável. Elas se entendem perfeitamente. A Lefane até ameaça o Prota, dizendo que não ia deixar barato caso ele fizesse suas esposas chorarem. Então ela arrasta o Rei Demônio de volta pro seu palácio, mas claro que não parou por aí, que o rei ainda recebeu um relatório e o Caim reclamou do valor do dízimo. Quando a guilda foi atacar o sacerdote na noite, Caim estava por lá e rapidamente acabou com todos eles, mas ainda assim fez muito mais coisas, como criar uma grande muralha, algo que até os deuses estavam impressionados, apesar do Zeno insistir que poderiam deixar ele fazer o que quisesse, e ainda assim ele criou um castelo muito maior do que o do próprio rei. O maluco é imparável, e assim termina a primeira temporada. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita para assistir mais esse resumo, onde um pobre agricultor desbloqueia o nível Deus e suas estatísticas sobem mais 999.